Pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos ter agora mais uma aula de genética, ok? Nós vamos trabalhar hoje, pessoal, com essa aula, tá? Nós vamos trabalhar com essa aula de agora sobre os sistemas sanguíneos e nós vamos trabalhar sobre o sistema ABO, ok? É um tema aí bem interessante quando nós falamos aí de genética, tá? Um tema aí muito legal, tá? Para se trabalhar na disciplina de genética. Antes de nós considerarmos, pessoal, um pouco aí sobre o sistema sanguíneo ABO, ok? O sistema ABO ele se inclui em que nós chamamos em alelos múltiplos, tá? Ele é um exemplo, tá? Ele é um exemplo aí de caso em que nós colocamos nos casos aí de alelos múltiplos. O que seria esses alelos múltiplos, turma? Lembra, pessoal, que lá na segunda lei de Mendel, tá? Nós estávamos lá trabalhando com genes, né? E que esses genes, eles apresentavam apenas dois tipos de alelos, né? Vamos supor lá que eu trabalhava com o gene A, né? Nós tínhamos lá o gene A, independentemente qual seja a característica que esse gene iria desenvolver. Nós tínhamos lá o gene A. Esse gene A ele podia apresentar como azão, ou esse gene A podia se apresentar como um azinho. Tá? Então nós tínhamos esses dois tipos de alelos para um gene só. No caso dos alelos múltiplos, pessoal, nós teremos para um gene 3 ou mais alelos. Tá? Então quando nós temos aí para um gene, esse gene pode apresentar de 3 formas diferentes ou até mais, ou seja, naquele loco gênico, lembra aquela definição de loco gênico? É a posição que um alelo vai estar em um cromossomo, né? A posição que um gene vai estar no cromossomo, né? O local onde nós vamos encontrar, né? Nós chamamos de loco gênico. Quando esse loco gênico pode ser, né? Pode ser ocupado por 3 ou mais tipos de alelos, tá? Nós chamamos de alelos múltiplos ou polialelos, ok? Então isso que nós chamamos de alelos múltiplos. E o sistema sanguíneo ABO que nós vamos conhecer hoje, ele é um exemplo de alelos múltiplos. Por quê? Porque lá no sistema ABO, pessoal, nós vamos ter vários tipos de característica. Esses vários tipos de características, eles serão, nós vamos ver que eles serão disponíveis, tá? Eles serão possíveis, por quê? Porque nós teremos 3 alelos possíveis, tá? 3 alelos possíveis para o sistema sanguíneo ABO. Nós teremos o alelo IA, o IB e o Izinho, tá? O IA, ele condiciona a característica do sangue do tipo A, o IB, ele condiciona a característica do sangue do tipo B, e o Izinho, ele condiciona a característica do sangue do tipo O, tá? Só que, pessoal, notem uma coisa, tá? Não esqueçam disso. Alelos múltiplos, nós definimos o como, que é condicionado aí por 3, né, que um gene ele é condicionado por 3 ou mais alelos, né, ou seja, 3 ou mais alelos podem ocupar aquele mesmo loco gênico, tá? Só que lembrando, pessoal, tá? Lembrando, até coloquei em vermelho aí para vocês, ó. Independente do número de alelos, tá? Se é 3, se é 4, se é 5, apenas 2, tá? Apenas 2, tá? Lembrem disso, apenas 2 são encontrados em cada indivíduo, tá? Então não vai existir o indivíduo IA, 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 ou o indivíduo IA, IB, IB, tá? O indivíduo ele vai apresentar 2 alelos possíveis, né? 2 alelos desses 3 possíveis aqui, tá? Vai continuar, né, esse mesmo pensamento desde a primeira lei, desde a segunda lei de Mendel, onde cada indivíduo apresentava 2 alelos para aquele gene, né? A única diferença é o quê? Que esses alelos, eles, eles, eles são mais, né? Nós temos mais alelos aqui para o mesmo gene, tá? Nós temos 3 possíveis alelos, tá?
para a característica do tipo sanguíneo, tá? Então lembrem disso, independentemente do número de alelos, né, se incluindo aqui em alelos múltiplos, nós teremos apenas 2 desses alelos, eles serão encontrados em cada indivíduo. Então nós poderemos ter o indivíduo IA, o indivíduo IA-Izinho, o indivíduo IB-IB, o indivíduo IB-Izinho, ou o indivíduo IA e B, ou o indivíduo Izinho Izinho. Então o indivíduo não vai apresentar 3 alelos na sua constituição, tá? Ele vai apresentar 2. Esses 2 eles poderão ser algum desses possíveis alelos, tá? Então quando nós temos aqui 3 ou mais alelos, nós temos aí um exemplo de alelos múltiplos, ok? E o sistema ABO, ele é um exemplo, tá? O sistema ABO, pessoal, ele foi descoberto, tá? Lá por volta de 1900, tá? Por um médico austríaco. Ele também era biólogo, tá? Então, Karl Landsteiner, ele era um médico, tá? Que por volta aí de 1900, ele verificou, pessoal, de que forma? Que quando ele isolava, tá? O plasma, né? De várias pessoas ele tinha, né? Ele isolava ali ele retirava o sangue, né? Ele retirava ali algumas amostras de sangue, e desse sangue ele isolava os glóbulos vermelhos e isolava o plasma também. E ele então começou a fazer algumas misturas de alguns tipos entre as pessoas ali, tá? E ele notou, pessoal, olha só que interessante, ele notou que existiam algumas misturas que ele realizava em que acontecia ali como se fosse um aglomerado no sangue, tá? Quando ele juntava ali algum tipo de hemácia com outro tipo de plasma, né, de pessoas diferentes, ele notava que nessa mistura formava-se alguns aglomerados. Em outras misturas não se formavam alguns aglomerados. E ele começou a investigar mais ainda, E aí ele notou que essa diferença era devido à incompatibilidade entre os sangues, que os sangues ali das pessoas que ele estava retirando, que entre as pessoas diferentes ali, eram sangues diferentes, né? Era algum tipo de sangue diferente. E aí, durante os estudos ali, mais aprofundados, ele notou que essa diferença, né, nós sabemos hoje que essa diferença se dá, pessoal, devido a um componente que se encontra na membrana plasmática das nossas hemácias, tá? Lembrando, pessoal, que as nossas hemácias, elas são células anucleadas, não possuem núcleo, tá? Ela possui essa concavidade aqui justamente por causa disso. Todo aquele espaço que o núcleo estaria ali, estaria naquela célula, como ele não existe, ele tem essa concavidade, tá? Não tem o núcleo, não tem as organelas, então a única coisa que ela tem ali é as proteínas para fazer a transporte de oxigênio, tá? Então ali no seu citoplasma, tá? A grande parte ali é formada por proteínas que vão transportar o oxigênio, tá? Existem algumas enzimas, algumas outras moléculas também, tá? Mas qual que é o nosso objetivo, o nosso foco aqui? É um componente que está presente na membrana plasmática das hemácias, tá? Esse componente que está na membrana plasmática é o que determina o sistema ABO, é o que determina os diferentes tipos de sangue em que nós temos na espécie humana, tá? Então, aonde que nós verificamos isso? Em um componente que está na membrana plasmática das hemácias. E esse componente, né, ele pode então interferir aí nos tipos de sangue. Nós temos aí pessoas que têm o sangue do tipo A, nós temos aí pessoas que têm sangue do tipo B, nós temos pessoas que têm sangue do tipo O, e nós temos sangue de pessoas aí que possuem que é o sangue do tipo AB. Então nós temos aqui, ó, 4 fenótipos diferentes na questão aí do sistema ABO. Lembrando que aqui nós temos um caso de alelos múltiplos, ok? Então, que componente é esse, pessoal, em que nós
estamos falando aí que está presente na superfície, que está presente na membrana plasmática das hemácias, tá? Então esse componente nós chamamos de aglutinogênio, tá? Então o aglutinogênio ele é um componente presente nas membranas plasmáticas das hemácias e que ele vai diferenciar os tipos de sangue, tá? Esse aglutinogênio, na verdade, ele é um oligosacarídeo, tá? Ele é um oligosacarídeo que está ligado ali à membrana plasmática, tá? Lembrem o que é um oligosacarídeo? É um tipo de carboidrato, tá? É um carboidrato bem menor do que um polissacarídeo, tá? Então é devido à presença desse oligosacarídeo em que nós nomeamos aí de aglutinogênio. E existe, pessoal, dois tipos de aglutinogênio. Nós temos o aglutinogênio do tipo A, nós temos o aglutinogênio do tipo B, ok? Aquelas pessoas, tá, que possuem lá nas suas hemácias, na membrana plasmática de suas hemácias, apenas o aglutinogênio do tipo A, nós chamamos que essa pessoa é do tipo A para o sangue, tá? É do sistema BO, né? E possui o sangue do tipo A. Aquelas pessoas que possuem apenas o aglutinogênio B, né, em suas membranas plasmáticas das hemácias, nós chamamos que é do sangue do tipo B. Aqueles que possuem os dois tipos de aglutinogênio, tanto o A como o B, na membrana plasmática das hemácias, nós chamamos que é do sangue do tipo A, do AB. Eles pertencem ao grupo de sangue do tipo AB. Por quê? Porque apresenta os dois aglutinogênios. Agora, tem aquelas pessoas que não apresentam nem o aglutinogênio A e nem o aglutinogênio do tipo B. Então, essa pessoa é chamada de sangue do tipo O. Tá? Então eles possuem uma ausência desses aglutinogênios, não tem nem o A e nem o B. Então isso que diferencia os tipos sanguíneos, tá? O A, o B, o AB e o sangue do tipo O. Okay? É a presença ou não desse aglutinogênio, né? Algumas pessoas vão apresentar aglutinogênio, algumas pessoas vão apresentar os dois aglutinogênios e tem pessoas que não vão apresentar nenhum aglutinogênio na membrana plasmática de suas hemácias. E aí, pessoal, como é que fica então? Nós vimos aí que esses são os fenótipos, né? São os fenótipos. Mas como é que fica os genótipos dessas pessoas, né? Quais são os possíveis genótipos dessas pessoas? Então nós vimos até agora em que essa diferença está relacionada ao quê? À presença ou não de um componente na membrana plasmática chamado de aglutinogênio. Então, aglutinogênio é um oligosacarídeo que vai estar presente ali na superfície da membrana plasmática das nossas hemácias, tá? E nós temos aí pessoas que é do sangue do tipo A, pessoas que é do sangue do tipo B, pessoas que é do sangue do tipo AB e pessoas que é do sangue do tipo O. Então, isso que diferenciou o nosso sistema sanguíneo. Isso que Karl Landsteiner ele descobriu naquela época, né? Aquela descoberta que ele desenvolveu naquela época, pessoal, foi tão assim importante, por quê? Porque naquela época você tinha muito aí transfusão sanguínea, né? Tinha necessidade de fazer transfusão sanguínea. A pessoa lá perdia muito sangue durante a guerra, perdia o sangue em qualquer tipo de acidente, ele recebia um sangue de outra pessoa. Só que como naquela época ainda não sabia essa diferença, a pessoa morria porque recebia o sangue de outra pessoa. E aí o médico concluía que aquela morte foi devido, né, às condições de saúde, das condições de ter perdido o sangue e não relacionava isso, perdão, em questão se era de tipo sanguíneos diferente, porque não se sabia ainda que se tinha um sangue diferente, né? Que poderia ter esse problema de apresentar sangue diferente, ter uma resposta em receber um sangue diferente no nosso organismo. Então essa descoberta foi tão excepcional naquela época que Karl Landsteiner ele ganhou o prêmio Nobel, pessoal, de fisiologia. Lá em 1930 ele recebeu o prêmio Nobel nessa descoberta do sistema ABO. Então isso desenvolveu aí esse grande avanço na medicina, né? Esse grande avanço na medicina. Então como é que ficaria então os possíveis genótipos?
Então lembra que eu falei para vocês em que o sistema BO é um exemplo de alelos múltiplos? Então quais são os 3 possíveis alelos para esse sistema BO? Pode ter a presença do alelo IA, nós podemos ter a presença do alelo IB e nós podemos ter a presença do alelo Izinho. Então esses 3 alelos podem estar aí se combinando, né, e formando aí os pares que nós podemos encontrar em cada pessoa. Por exemplo, quem é do sangue do tipo A, o fenótipo do tipo A, ele pode apresentar 2 tipos de genótipos, o IA e o IA, ou o IA e o Izinho. Então notem, pessoal, que aqui, ó, o IA Izinho, ele é heterozigoto e nós temos uma dominância do IA sobre o Izinho, né? Então nós temos aí uma pessoa do sangue do tipo A nesse caso aqui também. Pessoas do sangue do tipo B, eles vão apresentar 2 tipos de genótipos, o IB e IB, ou IB e o Izinho. Então notem também, ó, que aqui nós temos um genótipo heterozigoto, o IB e o Izinho. E notem que tem dominância do IB sobre o Izinho. Tá? Pessoas que é do sangue do tipo AB vai apresentar apenas um genótipo só, o IA e o IB. Então, pessoa que é do sangue do tipo AB, ele vai ser IA e IB. Ele vai apresentar esses 2 alelos, o IA e o IB. Então, notem, pessoal, que aqui, ó, pessoas do genótipo IA e IB, ele vai manifestar as 2 características, os 2 aglutinogênios, tanto o A como o B. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de codominância. Tá? Nós temos um exemplo de codominância. Vai aparecer as 2 características. Aqui não temos uma dominância de um alelo para o outro alelo, igual nós vimos aqui. Tá? Então, aqui no caso de sistema BO, tanto nós temos exemplos de dominância completa, como nós temos aqui, ó, uma codominância. Tá? Nós temos uma codominância. Ok? E quem é o sangue do tipo O? Quem é o sangue do tipo O? Ele vai apresentar apenas um genótipo só, o Izinho e Izinho, ok? Então esses são os possíveis genótipos e aqui é os possíveis genótipos que se podem encontrar, né? Quando se fala em questão de sangue A, do sangue do tipo A ou do sangue B, eles vão apresentar 2 possíveis genótipos. Já o sangue AB e o O terá apenas um genótipo para cada um, ok? E aí, pessoal, tá? Isso nós falamos, né, do tipo de sangue. Agora, uma coisa que contribui muito, tá? Contribui muito na questão de transfusão sanguínea não é só a presença do aglutinogênio, tá? Não é só a presença do oligosacarídeo que está presente na membrana plasmática das hemácias, tá? Mas sim, pessoal, de uma proteína, tá? Então a transfusão sanguínea ela está relacionada também à presença de uma proteína em que se encontra no plasma sanguíneo, tá? Qual é essa proteína? É a aglutinina, tá? Ou nós podemos chamar também de anticorpo, tá? Então o anticorpo nesse caso aqui seria a aglutinina. E aí nós temos aí manifestações diferentes aí em apresentar ou não esse anticorpo e qual é o tipo de anticorpo. Como assim, professor? Olha só que interessante, pessoal. Vamos aqui pensar, ó. Lembra lá primeiro qual que é a função de um anticorpo? O anticorpo não é reconhecer algum componente no nosso sistema, né? Fazer o reconhecimento de alguma coisa do nosso sistema, tá? Então essa vai ser a função da aglutinina. Caso ela tiver a presença de algum componente que ela reconhece, ela vai lá e reconhece esse componente, né? A aglutinina, esse anticorpo, e esse reconhecimento vai fazer com que o nosso sistema imunológico combata esse agente que entra no nosso organismo, tá? Então essa que é a função de um anticorpo. Lembrando que um anticorpo ele é basicamente uma proteína, tá? Nesse caso, um tipo de anticorpo é a aglutinina que nós estamos aqui aprendendo, tá? E como é que vai funcionar essa questão de aglutinogênio e aglutinina no nosso sangue? Então vamos supor aqui, ó, vamos dar um primeiro exemplo aqui, ó.
Eu sou uma pessoa que é do sangue do tipo A, tá? Isso quer dizer que se eu sou do sangue do tipo A, nas hemácias, na membrana das minhas hemácias, eu tenho o aglutinogênio do tipo A, beleza? Isso na membrana da minha hemácia, eu tenho aglutinogênio do tipo A. No plasma, tá, pessoal? No plasma sanguíneo, nesse caso, então, eu vou ter o anticorpo, tá? Como eu não tenho, tá? Como eu não tenho o aglutinogênio do tipo B, eu vou ter no meu plasma sanguíneo o anticorpo que vai combater o B. Por quê? Porque caso eu tiver alguma entrada de sangue do tipo B que não faz parte do meu organismo, o meu corpo vai combater isso aí, tá? Então eu terei aí o anticorpo contra o B, ou aglutinina anti-B, onde ela vai combater, combater o aglutinogênio do tipo B. Então, ó, pensem novamente, olhem novamente o que eu falei para vocês. Sou do sangue do tipo A, ou seja, eu tenho o aglutinogênio do tipo A na membrana plasmática das hemácias. E no plasma sanguíneo eu possuo, né, eu tenho um anticorpo anti-B, ou aglutinina anti-B, beleza? Agora vamos supor que tem uma pessoa que é do sangue do tipo B. Essa pessoa que é do sangue do tipo B, ela possui na membrana plasmática o aglutinogênio do tipo B, né? Apenas o aglutinogênio do tipo B. Ah, então quer dizer, professor, que se essa pessoa que tem apenas o aglutinogênio do tipo B, ele não possui o aglutinogênio do tipo A, ele vai possuir então o anticorpo contra o A. Isso mesmo, né? Então pessoas que têm o sangue do tipo B, eles possuem o aglutinogênio do tipo B, mas eles vão possuir o anticorpo anti-A, ou aglutinina anti-A, para combater o aglutinogênio do tipo A. Pessoas que têm o sangue do grupo AB, ou seja, tem tanto a aglutinina do tipo A como o aglutinogênio, perdão, apresentam o aglutinogênio do tipo A como o aglutinogênio do tipo B. Então pensem comigo, essa pessoa tem o A e tem o B. Seria correto ele apresentar o anticorpo contra o A ou apresentar o anticorpo contra o B? Não seria correto para o organismo dele, né? Então, nesse caso, pessoal, as pessoas do sangue do tipo AB, eles não possuem anticorpo A e nem anticorpo B, tá? Anti-A e anti-B. Pessoas do grupo sanguíneo do tipo O, ou seja, aqueles que não possuem aglutinogênio, né, o componente na membrana plasmática, nem do tipo A e nem do tipo B, ele é ausente para aglutinogênio, isso quer dizer que ele vai apresentar os dois anticorpos, tanto o anti-A como o anti-B. Então, essas duas características, a presença ou não do aglutinogênio e a presença ou não dos anticorpos, eles que serão importantes para a tipagem sanguínea, para uma possível transfusão sanguínea, pessoal. Por quê? Olha só que interessante. Vamos pensar aqui, ó. Eu sou do sangue do tipo O, tá? Então eu sou sangue do tipo O. Fiz lá meu exame sanguíneo e contactei, né, e detectei que eu sou do sangue do tipo O. Se eu sou sangue do tipo O, quer dizer que eu não tenho na membrana plasmática nem o A e nem o B, né, de componente de aglutinogênio. Ou seja, no meu plasma, tá? No meu plasma eu tenho o anticorpo anti-A e o anticorpo anti-B, ok? Então pensem comigo, pessoal. Eu sou do sangue do tipo O, tenho o anti-A e o anti-B. Seria correto eu receber sangue do tipo A? Seria correto eu receber sangue do tipo A? Olha só o sangue do tipo A que eu vou receber. Ele tem o aglutinogênio do tipo A. Meus anticorpos anti-A iria reconhecer isso. Ele vai reconhecer isso e ia destruir essas hemácias. Seria correto então eu receber sangue do tipo B? Também não, né? Imagina eu receber sangue do tipo B. Eu tenho o componente B, o aglutinogênio B aqui nesse sangue, ó. E eu
No meu caso, no meu plasma, eu tenho um anticorpo contra o B. Então ele iria reconhecer esse aglutinogênio e o meu sistema imunológico iria destruir essas hemácias. Então seria correto eu receber então o sangue do tipo AB. Também não, pessoal. O sangue do tipo AB, ele possui os dois aglutinogênios. E eu tenho os dois anticorpos contra esses dois aglutinogênios. Então isso também iria danificar essas hemácias. Então o correto é o quê? Não receber sangue do tipo A, não receber sangue do tipo B, não receber sangue do tipo AB. O correto é eu, que for, né, se eu for do sangue do tipo O, receber apenas sangue do tipo O. Ok? Então, se eu tiver algum acidente e eu sou do sangue do tipo O, eu tiver algum acidente, perder muito sangue, né, tiver uma anemia, tiver que receber uma bolsa de sangue, eu só posso receber sangue do tipo O. Eu só posso receber bolsa com sangue do tipo O. Ok? Então, são essas duas coisas que nós temos que estar pensando quando se vai realizar uma transfusão sanguínea, quando nós temos uma questão sobre o sistema BO, quando se trata aí de uma pessoa receber tal sangue ou não, tá? Então tem que ter esse cuidado. Que cuidado que eu falo para vocês? Se na questão falou para vocês que a pessoa tem o sangue do tipo A, beleza, então se a pessoa tem o sangue do tipo A, o anticorpo é anti-B. Se a pessoa na questão fala lá que a pessoa é do sangue do tipo B, quer dizer então que a pessoa então tem o sangue do tipo B e o anticorpo o anti-A. Ok? Então pensem, pessoal, tá? Pensem tanto no tipo de sangue que a pessoa tem, não só o tipo ou o aglutinogênio que a pessoa vai ter, mas o anticorpo que essa pessoa vai apresentar no seu plasma sanguíneo, ok? E aí, pessoal, que nós temos então a questão de transfusão sanguínea, né? Por que tal grupo pode doar para tal grupo? Por que tal grupo é considerado doador universal? Por que tal grupo é considerado receptor universal, tá? Por que tal grupo só pode receber dele mesmo, do mesmo grupo que ele, ok? Então tem isso que por causa do que? Tanto da presença do aglutinogênio quanto da presença do anticorpo da aglutinina no plasma. Né? Então lembrem, pessoal, aglutinogênio é um oligosacarídeo presente ou não, né? Presente ou não na membrana plasmática das hemácias. Já na questão do anticorpo, ou aglutinina, é um componente, uma proteína que está no plasma sanguíneo, ok? Então vamos considerar aí, por que o AB ele é o receptor universal e o O ele é considerado o doador universal, tá? Então vamos pensar aqui no AB. Então, pessoas que é do tipo sanguíneo AB, lembra? Se ele é do tipo sanguíneo AB, ele vai possuir tanto o aglutinogênio do tipo A como o aglutinogênio do tipo B. Então, se ele apresenta os dois aglutinogênios, então esse cara aqui, esse indivíduo, ele não possui anticorpo nem contra o A e nem contra o B. Então, se ele não possui anticorpo nem contra o A e não possui anticorpo contra o B, então ele pode receber sangue do tipo A, ele pode receber sangue do tipo B. Por quê? Porque o A, mesmo estando presente, ele não tem anticorpo para combater o A. Então ele vai receber esse sangue aqui normal. Já pessoas que é do sangue do tipo B, ele também vai receber de forma normal. Por quê? Porque como apresenta aqui o componente B no sangue, como ele não tem um anticorpo, ele vai receber normalmente, tá? E o O, né, como não tem nem o A e nem o B, não vai ter problema se o receptor aqui, o AB, receber o sangue O também. Então, nesse caso, também pode receber normalmente, tá? Então, o AB, tá? Por isso que nós falamos aqui que o AB ele é considerado receptor universal. Ele pode receber tanto do grupo A, como do grupo O, como do grupo B. E o doador universal é o O por quê? Por quê, pessoal? Porque o doador, porque pessoas do grupo O, ele pode doar para qualquer grupo de pessoas, né? Porque o do grupo O, lembra? Então, pessoal, por que nós consideramos aí
pessoas do grupo O como doador universal, tá? Desculpa que essa pulada aí da conversa aqui, que os cachorros começaram a latir, que eu tive que pausar o vídeo, tá? Não sei aí onde eu parei certinho, mas foi nessa parte do O, tá? Então, por que pessoas do grupo do sanguíneo do tipo O nós chamamos de doador universal, pessoal? Porque lembra lá quando eu falei para vocês no slide anterior que pessoas que têm o sangue do tipo O é porque essas pessoas não apresentam na membrana plasmática nem um componente A e nem um componente B, ou seja, pessoas do sangue O não têm o aglutinogênio, nem o A e nem o B. Então, como eles não têm nenhum deles, independentemente se a pessoa tem o anticorpo contra o A ou a pessoa tem o anticorpo contra mesmo a pessoa apresentando o anticorpo contra o B, mesmo a pessoa apresentando o anticorpo contra o A, ou a pessoa aqui apresentando nenhum dos anticorpos, né, ele pode receber o sangue do tipo O. Porque aqui o sangue do tipo O não possui nem o componente A nem o componente B. Então, se a pessoa tiver o anticorpo contra o B, não vai ter problema, porque o anticorpo contra o B não vai reconhecer do sangue O, porque o sangue O não tem o componente B. A mesma coisa acontece com quem tem anticorpos do tipo A. Tá? Então, por isso que nós chamamos que o sangue do tipo O, pessoas do grupo do sangue do tipo O, nós chamamos de doador universal. Tá? Nós chamamos de doador universal. Só que tem um problema, pessoal. Ela é o doador universal, mas ela só pode receber dela mesma. Tá? Então, por exemplo, se essa pessoa tiver algum problema e ela precisar de uma transfusão sanguínea, ela só vai conseguir receber uma bolsa de sangue do mesmo tipo, do tipo O, tá? Então, pessoas do tipo O, ela doa para todo mundo, né? Ela é doador universal, mas só vai receber sangue do tipo O, tá? Ao contrário do AB, né? O AB, ele é o receptor universal, né? Ele pode doar ele pode receber, melhor dizendo, tá? Ele pode receber apenas, né? Ele pode receber de todos os grupos aqui sanguíneos, tá? Ele pode receber de todos os grupos sanguíneos, ok? Só que pensando aqui no A, pessoal, agora o A, quem é do grupo A, ele pode receber do sangue do tipo O, ele pode receber do sangue do tipo A também. Pessoas do grupo do tipo B, ele pode receber do mesmo tipo que ele, né, do sangue do tipo B, ele pode receber sangue do tipo O, tá? Não pode receber sangue do tipo AB, professor? Não. O A também não pode receber sangue do tipo AB. Por quê? Porque lembra, ó, o AB ele tem o componente tanto o A como o B, né? O aglutinogênio do tipo A como o B. E aqui nós temos um sangue do tipo A, só que ele tem um anticorpo contra o B. Se ele recebesse esse sangue aqui, ó, teria sérios problemas. A mesma coisa acontece aqui, ó, esse cara tem um anticorpo contra o A e ele recebe o AB, ele vai ter sérios problemas também, tá? Então isso que nós temos aí de diferente quando nós falamos em grupo sanguíneo A, B e O. Né? Nós vimos aí então a questão dos tipos de genótipos, dos tipos de fenótipos, e nós vemos aí o porquê que nós consideramos aí, né? Por que isso é importante na tipagem sanguínea, por que isso é importante na transfusão sanguínea, tá? E lembrando, falou em aglutinogênio, né? Aquele oligosacarídeo que eu falei para vocês, é um componente que está presente aonde? Na membrana plasmática das hemácias. A aglutinina ou o anticorpo nós encontramos aonde? É uma proteína que está presente no plasma sanguíneo. Okay? Então, sempre vocês tenham essas duas coisas em mente, né? Vai analisar o grupo sanguíneo de uma pessoa, analisa não só o tipo sanguíneo, mas também qual tipo de anticorpo que essa pessoa vai apresentar, ok? E aqui está uma tabelinha, tá, pessoal? Colocando aí, ó, fenótipo, a pessoa que é do sangue do tipo A, ela tem o antígeno, né, ou o aglutinogênio do tipo A, e o anticorpo é o anti-B. Fenótipo do tipo B,
nós temos aí as pessoas que vai apresentar o aglutinogênio do tipo B e o anticorpo anti-A. A pessoa que tem o sangue do tipo AB, ela vai apresentar o aglutinogênio do tipo A e B, e ela não vai apresentar nenhum anticorpo no seu plasma. No fenótipo do tipo O, ela não vai apresentar nem o A e nem o B de aglutinogênio, mas vai apresentar o anticorpo contra o A e contra o B, ok? Tá bom, pessoal, então isso finaliza, tá? Quando nós falamos aí de grupo sanguíneo do sistema ABO. Na outra aula que nós vamos ter, tá? Eu vou colocar para vocês sobre o sistema, tá? O fator RH, tá? Então o fator RH também está condicionado aí à tipagem sanguínea, à transfusão sanguínea, tá? E nós vamos ter exercícios aí que vão estar tratando tanto do sistema ABO como do fator RH, tá? É bem legal, tá? Essa questão também do RH. Veremos também a questão da eritroblastose fetal, que é uma doença relacionada ao fator RH, tá? Muito importante aí durante a gestação, tá? Que pode acontecer durante a gestação, tá? E nós vamos ver coisas importantes aí sobre isso. Ok? Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail. Além dessa aula, eu vou estar disponibilizando para vocês uma lista de exercícios sobre o sistema ABO apenas, tá? Só sobre o sistema ABO, para vocês irem aí treinando essa parte, tá? Um grande abraço aí para vocês e obrigado, tá bom? E tô morrendo aí de saudade aí de vocês, tá? Espero aí que a gente possa se encontrar o mais rápido possível, tá? Abraço, pessoal.